Eu sou o Ivan Oliveira, luthier. Esse projeto tem como conceito a transformação desse material, o PVC, em violino, viola e violoncelo. Nós vamos demonstrar aqui, de uma forma geral, as etapas para vocês do processo. Primeira etapa aqui, nós temos dois tamanhos, duas medidas de cano, um de 100, outro de 40 milímetros. E a gente vai abrir, mostrar aqui passo a passo, né? A gente vai abrir esse cano, né? Cortar ele num tamanho de 50 centímetros e abrir aqui, né? Com a serra. Feito isso, a gente vai utilizar o soprador térmico para poder aquecer esse cano e fazer ele virar uma chapa. Ele vai virar uma chapa desta forma, certo? No cano de 40, que é o cano mais fino, a gente vai 40 milímetros de diâmetro. A gente vai abrir, né? Serrar ele ao meio, ele vai ficar dessa forma, vai ficar assim. Da mesma forma aqui, a gente vai utilizar o soprador para poder aquecer ele e fazer ele virar uma chapa reta, dessa forma. Feito isso aqui, começa o passo da lateral do violino, que é, a gente vai riscar aqui a espessura, né? Vamos riscar aqui, ó, espessura da lateral, nas medidas corretas, e a gente vai cortar essa lateral na serra de fita, que fica ali, né? Cortar e ela vai ficar dessa forma. A espessura. E esse é o molde que se utiliza para começar a fazer essa lateral. Isso aqui é um molde na medida, no tamanho 4/4 do violino, e a gente vai fazer a lateral aqui, ó. Vai moldando ela, dobrando, ó. Ela vai pegando o formato e ela vai ficar exatamente desta forma aqui. Depois de pronto. Lembrando que é um processo que leva um pouquinho de tempo. Pode ver aqui, aproveita essa cena para ver a durabilidade do material. Se fosse de madeira, teria danificado. Esse aqui não danificou, foi até ilustrativo o que aconteceu. E a gente vê aqui que isso aqui demora um tempo, porque você tem que colar cada ponto para que ela fique nessa forma. Então, feito a lateral, né? A gente vai pegar a chapa aqui anterior que abrimos, né? Reta, e vai colocar ela aqui em cima e vai desenhar aqui, desenhar o formato. Aqui, ó, ficou o formato do violino, certo? Então, vamos... Só fazendo uma explicação, o formato do violino se entende aqui como o formato do tampo do violino. Isso. Tá? Essa parte da frente do violino. É isso que ele desenhou aqui. A gente vai colocar uma sobra, vamos desenhar aqui uma sobra, uma margem, para cortar, para fazer o corte dessa chapa. Aí a gente fez esse desenho, né? Esse formato, e a gente vai cortar isso aqui na serra de fita, da mesma forma, né? Vamos cortar isso. Na verdade, a gente vai fazer duas chapas dessa, que vai ser tampo e fundo do violino. Vai ser o tampo e o fundo, né? Então temos que ter duas dessa. A gente vai cortar na serra, né? Ela vai ficar o formato já do violino. A gente vai aplicar isso na forma de gesso, que seria esse molde, né? Então, depois disso cortado, a gente vai colocar na forma de gesso
aqui em cima e vai aquecer novamente. Aquecer com soprador térmico até isso pegar o formato abaulado do tampo do violino. Ó, verifique aqui que não é reto, ele é abaulado. Ele é abaulado, essa superfície. É mais fácil mostrar até com o violoncelo que não é reto, é abaulado, olha o formato. Então por isso é necessário colocar na forma de gesso. Lembrando sempre que quando utiliza o soprador térmico, são utilizados materiais de proteção, equipamentos de proteção variados. Nas serras também. Né? Somente alunos acima de 18 anos podem manusear esse material. Próxima etapa, que é o processo de colagem da caixa de ressonância do violino. Que seria... Isso aqui é uma viola, mas para ter uma ideia, dá para ter uma ideia aqui como que funciona. Que seria isso, né? Então a gente vai colar, já abaulado, ó, vendo? Ele vai ficar com a sobra, né? E a gente faz a colagem do tampo, primeiramente, né? Só fazendo uma ilustração, a viola é um pouquinho maior do que o violino, assim como o cello é um pouco maior do que a viola, e junto com o contrabaixo eles compõem a família das cordas numa orquestra. Você tem o tamanho meio, o 3/4 e o 4/4. O 4/4 seria o tamanho inteiro. A criança ela pode aprender a tocar com um instrumento mais adequado para ela. Uma criança de 7 anos que entra no projeto, por exemplo, vai pegar um violino menor. Por isso são produzidos violinos de tamanhos variados, violas e cellos. Aí a gente fez esse processo de colagem. Por que serve isso aqui? Isso são grampos de colagem, né? Isso aqui é um grampo de pressão. Ele dá a pressão aqui para fazer a colagem da forma correta. Ou seja, em vez do luthier ficar horas pressionando, ele deixa isso aqui e depois vai encontrar a peça já colada. Já colada. Aí a gente vai tirar disso aqui, a gente vai tirar esse molde interno, né? Essa parte é molde ainda, É. que vai ser substituída pelo fundo posteriormente. Isso. Depois que tiver tudo seco aqui, a gente vai remover ela, então, tirar, e ela vai ficar, aqui seria sem o molde interno, né? A gente já removeu, tá? Comparando então aqui com o molde interno e aqui já sem o molde. Sem o molde. Né? Isso. As peças que vão ficar realmente. Aí aqui a gente vai dar continuidade, vai tirar essa rebarba, né? E vai aplicar aqui os reforços internos que ficam dentro do violino, que seria o bloco superior, bloco inferior e as contrafaixas e barra harmônica. Todo processo produtivo gera uma sobra. Então, por isso que é possível a gente fazer o reuso. Em vez dessa sobra ser levada para o lixão, que demoraria, por exemplo, 600 anos para se decompor, a gente utiliza essa sobra nos instrumentos musicais, de forma que a gente também tem um lado sempre educativo no projeto, além da educação musical de como fazer o instrumento, da questão ambiental, que é uma questão fundamental para a gente. Então, aí a gente fazendo aqui, tirando a rebarba, né? Temos aqui a parte interna do violino, como eu disse, o bloco superior, bloco inferior e a barra harmônica e as contrafaixas laterais. É a mesma função como se fosse uma casa que tem as colunas e vigas que sustenta, né, a estrutura, o peso. Então aqui da mesma forma, tá? Então a gente faz todo esse trabalho interno com calma, né? Colando parte por parte e faz a abertura dos Fs, que aqui a gente
temos um gabarito aqui com os tamanhos, tá vendo? Então a gente coloca aqui, ó, em cima, né? E faz o desenho, né? Desenha aqui. Vai cortando. Desenha e aí vira, faz o outro lado. Faz o outro lado e desenha também, né? E aí depois a gente fura isso aqui, faz a furação com a furadeira, né? Com diversas brocas de vários tamanhos. E isso aqui a gente vai abrindo. A gente vai abrindo aqui com uma lâmina. Com uma lâmina aqui de estilete, a gente utiliza para ir abrindo essa cavidade e dando acabamento, né? Até chegar no desenho, né? Na simetria dos Fs, que são iguais, né? Os dois lados. É importante falar também que esse é um dos momentos mais difíceis para o aluno. Os alunos têm muita dificuldade. É muito fácil errar nisso. Para ficar perfeitamente simétrico. E esse erro é muito complicado, porque ele prejudica realmente o som. Então essa é uma etapa do processo crucial para que o instrumento fique com uma sonoridade bonita. E aí, feito isso, né, terminamos aqui os Fs, a gente vai fazer o fechamento da caixa de ressonância, que seria a outra parte, né, da chapa, né, para fazer o fundo, né, do violino. Seria essa parte seria aqui do essa violino, parte. a parte de trás, certo? A gente vai fechar, né, essa parte ela vai ficar dessa forma aqui, ó, fechada, né, já com o acabamento aqui da sobra, né, que fica da lateral. Então ele fica a caixa do violino já no formato, né, pronto. Esse é o corpo do violino. Aí o próximo passo seria a fabricação do braço, né? E o braço a gente utiliza uma resina que é a resina de laminação, né, para fibra de vidro. Então a gente utiliza essa resina para fazer a fabricação dos braços. Então aqui nós temos a forma do braço, né? É uma forma de silicone, ela até é flexível, né? E ela tem exatamente o desenho aqui, o formato do braço do instrumento. Então a gente fecha, a gente faz um fechamento aqui e vai preenchendo esse espaço com uma camada de resina e uma camada de fibra, uma de resina, uma de fibra, até ele completar, né? Ele completar tudo e secar, faz a secagem, tudo a gente tira. Aí tiramos essa peça daqui, ela fica exatamente isso, tá? Nesse formato, ela fica isso, tá? Esse aqui seria o braço. Essa outra forma explicando aqui... como é que faz o braço do violino, é a parte onde você toca com a mão, os dedos, as notas, né? É o braço, tá? Essa outra forma seria a forma do espelho, né? Então o espelho, ó, você vê que ele encaixa exatamente na forma, tá? É o mesmo procedimento do braço, a gente preenche com a resina e fibra de vidro e vai preenchendo até ele ficar nessa espessura. Tá? E aí depois a gente faz o acabamento aqui, né? Tira essas rebarbas e faz a junção aqui das duas partes, colando uma na outra aqui, ó, que ele vai ficar depois de pronto exatamente dessa forma. Seria o braço já com o espelho, e aqui a gente deu o acabamento final que pintamos com um spray preto, né? Fica dessa forma. Então aqui, uma das últimas etapas seria montar
o braço no corpo, né, do instrumento. Seria, a gente faz um corte aqui e isso encaixa dentro da lateral, né, formando isso aqui. Depois de pronto. Aí fica dessa forma. E a última etapa final seria a montagem do instrumento, seria os ajustes das cordas, cavalete, estandarte, queixeira, botão, cravelhas, tá? Então seria todo essa montagem, a alma também dentro, colocação da alma que a gente põe pela abertura dos Fs e a montagem do instrumento, os ajustes finais, para que o instrumento fique pronto para ser usado. A alma seria isso, né? Essa peça é um cilindro de madeira, que ela tem aqui um tamanho, né? um comprimento, a gente corta, aqui ela tá uma peça única, mas a gente corta na medida do instrumento. Ele tem uma largura aqui entre o tampo e fundo, então a gente corta ela na medida e ela é colocada dentro do instrumento aqui. Ela tem uma função de sustentabilidade da pressão das cordas, né? Então ela, como se fosse uma coluna, mesma coisa de uma coluna, ela segura a estrutura, né? Suporta o peso, a pressão. Os acessórios, né? As peças, cravelhas, estandarte, a queixeira, botão, cavalete são de madeira. Com o violino todo de madeira, que seria 100% madeira praticamente, isso aqui tem detalhes de madeira, é muito diferente. Então o custo cai muito, viabiliza que a gente possa atender a muito mais crianças, o projeto pode crescer exponencialmente, graças a essa democratização, esse acesso aos instrumentos através desse material de reuso. Lembrando também, é muito importante falar sobre o desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Aqui está escrito especial, tá vendo? Então você tem modelos diferentes de instrumentos, com detalhes de espessuras, com uma série de modificações, e é um trabalho assim de artesão, de artista, que vai descobrindo passo a passo como fazer para aquilo ficar cada vez melhor.